Boa tarde, pessoal. A gente vai iniciar aqui mais um slide comentado, uma videoaula aí bastante simples, em que os slides são passados e vocês têm a oportunidade de aprofundar um pouco mais o conhecimento de sociologia. Só queria comentar, primeiramente, as atividades, os mapas mentais que vocês enviaram para mim pelo Google Class ficaram com uma qualidade muito boa. A maioria dos alunos que desenvolveram esses trabalhos tiveram aí uma boa nota. Outros alunos não souberam colocar no formato pedido. Não tem problema, quando as aulas aí retornarem, a gente vai trabalhar um pouco mais em cima disso. A aula de hoje vai entrar no tema ainda da identidade cultural. A gente vai estender um pouco mais essa reflexão. Só que antes de a gente entrar no conteúdo em si, vamos ver aqui o roteiro dessa aula, porque tem alguns outros pontos fora aí da questão do conteúdo, né? Primeiro a gente vai ver um pouco sobre uma rotina de estudos que eu vou sugerir a vocês nesse período mais complicado que a gente vive. Depois a gente vai entrar ao conteúdo em si. Vou também deixar orientações aqui no vídeo da próxima tarefa que vocês têm que fazer. Basicamente é uma atividade, é uma autoavaliação, uma atividade bem simples. E por fim, vou discutir um pouco sobre um panfleto que está circulando nas redes sociais sobre o cyberbullying. Então, vamos lá. O que eu vou sugerir para vocês de rotinas de estudos? Muitos alunos, principalmente do segundo e terceiro ano, primeiro ano, foram poucos alunos que me procuraram a respeito de pensar uma rotina de estudos nesse período, né? De qualquer maneira, a rotina de estudos e pensar nela envolve um autoconhecimento. Então, é um exercício importante que não ficará estreito somente ao ambiente escolar. Você pode utilizar o autoconhecimento para poder se aperfeiçoar em uma série de habilidades que não se esgotam dentro da sala de aula, dentro da escola. Então, primeiro você tem que pensar qual é o seu perfil. Eu coloquei aqui algumas perguntas para ajudar você a pensar o seu perfil. Então, eu coloquei aqui primeiro. Qual é o principal objetivo para o seu ano escolar, para que há 2 anos, para uma faculdade, o que você pensa para o seu futuro, né? É importante isso você levar em conta. Qual é o seu tempo disponível agora, né? O quanto você tem dificuldade nas disciplinas, diferentes disciplinas, e o quanto você tem de acesso a recursos aí tecnológicos básicos, um computador, celular, ou então recurso material, como uma internet, uma plataforma digital paga. Você tem que pensar um pouco nisso para ver como que se adequa o seu perfil ao seu estilo de vida. A gente não pode esquecer, e isso é bastante importante, né? Que a exigência de produtividade na atualidade, na quarentena, pode se caracterizar num grande problema. Por quê? Estamos passando por um período de grande dificuldade social. As pessoas aí, elas estão perdendo seus entes queridos. A gente está passando por um momento de privação, um momento de reclusão. Então, muitas vezes não tem como as pessoas serem produtivas, isso é absolutamente normal e eu acho até mesmo coerente com a situação essa pouca produtividade. Então, diante de todas essas características, eu pensei em dois perfis, né? Um perfil em que você queira aproveitar ao máximo tempo para estudar e um que você queira desenvolver outras atividades por motivos pessoais, motivos de trabalho, motivos de ajudar em casa, tarefas em casa, qual seja o motivo, tá? Bom, eu elaborei somente um aqui para o primeiro ano, que é um perfil mais leve. E como que se caracteriza esse perfil? Você vai acordar umas 8 horas, tomar um café, fazer um alongamento, né, uma atividade leve, procurar fazer atividades escritas, que muitas vezes são as mais dispendiosas, logo no começo da semana, é interessante. Ter aí um espaço, uma rotina, né, para você fazer para você poder almoçar tranquilamente. No caso aqui, né, como esse perfil foi montado para o segundo e terceiro ano, o CMSP do primeiro ano está aqui, né? Então você vai ter que inverter esses dois aqui. Depois de você assistir às aulas, né? Procurar fazer uma atividade mais leve, ou então, se você tem uma necessidade de ajudar em casa, procurar fazer essas atividades nesse período da tarde e início da noite. Então, o ideal seria você deixar a parte da manhã para estudar.
e aí selecionar qual conteúdo você tem mais dificuldade, qual você acha mais tranquilo, e aí conseguir manter e desenvolver uma rotina, né? Bom, vamos à aula em si. O conteúdo da aula, então, é a identidade cultural, dando continuidade à aula anterior. Eu vou aqui um breve resumo, né? A identidade cultural, a relação entre o indivíduo e a sociedade, é tudo aquilo que pegamos da sociedade e levamos para nós, e ao nos tornarmos aí seres coletivos, tudo que é do indivíduo enviamos para a sociedade. Então, a identidade é um caminho, basicamente, né? Não sei se você consegue visualizar aí, já apaguei as setas, né? É um caminho entre o interno, o seu interno, o pessoal, e o externo, a vida coletiva, a sociedade em geral, mesmo a questão material, né? Os objetos em si. E a questão inicial que a gente colocou na última aula e aqui a gente vai desenvolver é mais como foi construído esse caminho no Brasil, ou seja, como que está estruturada de maneira geral, né, muito ampla, é muito mais do que isso, se a gente for aprofundar, a identidade cultural brasileira. E aí a gente caiu nas matrizes culturais e vimos aí que o Brasil ele teve influência de três principais matrizes, três principais influências culturais, três principais características históricas culturais para a formação da nossa identidade, que são aí a matriz portuguesa, a matriz indígena e a matriz africana. Bom, o que a gente pode ver de início? Será que essa relação entre essas três matrizes foi pacífica? Ainda ela reverbera, né, algum atrito, algum conflito entre essas correntes culturais? A gente vai ver que sim. Será que há domínio de uma em relação à outra? Não necessariamente o domínio no sentido de haver a violência, mas o domínio cultural, no sentido de que valores, ideais de um determinado povo estarem sobrepostos na formação histórica do nosso país a outro povo. No caso, a gente vai ver que sim, principalmente os portugueses, né? Os portugueses, a partir principalmente da colonização, diminuíram os valores indígenas, mudaram muito os valores aí africanos. Quais as consequências dessas relações para a nossa vida atual? Será que até hoje essas matrizes influenciam aí o nosso dia a dia? Mais uma vez a gente vai ver que sim, tem grande influência. Afirmar que uma identidade é tentar mudar a relação entre elas, que ficou um pouco confuso a parte escrita, né? Mas basicamente será que uma identidade ela é relacional? Ou seja, será que ela é construída na relação? Ao longo do tempo, um fica dependente do outro e aí forma um mais específico que é o nosso atual, né? A gente vai ver também que sim. Bom, vamos dar prosseguimento. Vamos pensar um pouco as diferentes matrizes de maneira separada. O que do passado foi colocado, os ideais, e se hoje ainda existem esses ideais? Olha lá. A matriz portuguesa, ideia de cordialidade, as pessoas serem cordiais, elas tratarem bem umas às outras. Isso não necessariamente significa você de fato querer o bem para outra pessoa, mas ser cordial, ou seja, se pautar muito nas aparências. A ideia de cordialidade esteve muito e ainda está bastante presente na cultura europeia, e isso acabou chegando também no Brasil, desenvolvendo algo que posteriormente vai falar, que é o jeitinho brasileiro, da gente, a partir do carisma, ajudar outra pessoa próxima, muitas vezes utilizando fatos corruptivos, utilizando aí do seu sentimento, do seu afeto para resolver uma determinada situação. Vamos lá, continuando, religiosidade, né? A gente vai ver que isso é bastante comum nos portugueses, principalmente a religião católica, né? E que isso influenciou bastante no desenvolvimento da nossa cultura, principalmente em datas, principalmente celebrações, festas.
principalmente aí no desenvolvimento das religiões cristãs, no caso aí os católicos e evangélicos protestantes. Bom, a questão aí da própria dominação, ou seja, de formas aí de você colonizar a partir da violência. Nosso país aí até hoje tem um retrato muito forte da violência. Ideal de natureza utilitária, ou seja, utilizar a natureza somente para extrair, né, para o próprio proveito do ser humano. Isso também acabou resguardando em nossa economia. A gente vê aí que a nossa economia basicamente agrária é uma economia agrária exploratória e também bastante extrativista, sem repor a natureza como ela é, né? Sem tentar equiparar a natureza. E por último aí a questão do eurocentrismo, ou seja, o centro do mundo, o centro ideal, o centro de valor, o centro aí material do mundo, de produção, de inteligência, é a Europa, é o pensamento europeu ocidental, e isso até hoje ainda resguardou em nossa economia, política, cultura, etc. Então, olha aí a influência da cultura portuguesa, né, da matriz cultural portuguesa em cima aí do Brasil, né? Vamos lá, a indígena, valorização da natureza. Apesar de muitos brasileiros não valorizarem a natureza, ela é uma característica relacionada aí aos povos indígenas, gerando a preservação. A autonomia política, os povos indígenas, eles eram descentralizados. Cada tribo, cada grupo indígena, conforme vocês aí pesquisaram, eles tinham sua própria cultura, sua própria língua, suas próprias atividades e muitas vezes se relacionavam ou positivamente um entre os outros ou de maneira conflitiva, né? Então cada um tinha uma autonomia. A gente vai ver que essa autonomia configura até os dias atuais em uma influência descentralizada na política, nas ações aí dos brasileiros. Agora, os próximos eles estão com X, por quê? Apesar disso existir na matriz original indígena, ao longo do tempo ela não conseguiu exatamente ser solidificada, né? Primeiro ponto é a questão do desapego material. Nós vivemos aí numa sociedade com um sistema econômico capitalista, é praticamente impossível você ter o desapego material, ou seja, não conseguiu aí se desenvolver. A diversidade cultural dos povos indígenas, de uma certa maneira, ainda existe, mas foi bastante perdida, principalmente pela própria morte, né, pelo próprio desaparecimento desses povos, da variedade desses povos, e uma economia pautada aí na não depredação, né, sem depredação, que hoje também praticamente não existe. É óbvio que existem movimentos contrários a tudo isso aqui, né? A toda essa questão, né? Pessoas que valorizam o desapego material, grupos que valorizam a diversidade, pessoas que pensam aí maneiras, formas econômicas sem depredar a natureza. Mas falando em termos gerais, esse movimento é bastante fraco, né? Bom, vamos aí para a questão das matrizes africanas, a religião, né? Felizmente, muitos africanos conseguiram trazer a sua religião para o nosso país, mas quando chegaram aqui, infelizmente, não conseguiram exercê-la. Aí surgiu o sincretismo religioso. A gente vai ver com mais detalhe o que significa isso. Basicamente, você utiliza imagens, utiliza símbolos e mesmo utiliza rituais de uma religião para, na verdade, retratar outra. A gente vai ver que o sincretismo religioso no Brasil houve, né, uma expansão muito forte das religiões afro-brasileiras, de origem aí, principalmente da cultura africana. A matriarcalidade, ou seja, os princípios matriarcais de uma sociedade, muitas sociedades africanas eram matriarcais. Infelizmente também não conseguiu isso de maneira clara chegar no nosso país, em que a gente vive uma estrutura bastante patriarcal, a figura do homem, infelizmente, ela é considerada superior para muitas pessoas, instituições em relação à mulher, né? Bom, a questão corporal, valorização aí das atitudes, atividades relacionadas ao corpo,
Lembrando aqui, por exemplo, juntando, né, com a questão do resgate cultural, então vamos pegar aqui os dois, a questão da dança, né? A dança, ela é um importante componente cultural da matriz africana, até hoje presente na nossa sociedade, na nossa cultura. E aqui então a valorização do corpo no sentido muito mais do que um objeto, né? Um corpo cultural, culturalizado. Questão da afetividade, de uma certa maneira presente nas sociedades africanas e que hoje também existe na nossa sociedade, mas talvez não necessariamente perceptível por essa via aí em relação aos africanos, talvez muito mais, digamos, difuso. Não é? A gente não consegue, de fato, resgatar essa relação, mas existe, né? Por isso que eu coloquei o X. E por último, o resgate cultural, aí talvez não dê para ver por conta da imagenzinha aí, a questão da musicalidade. É bem sabido, né, que os povos africanos, eles trouxeram para os diversos países em que eles eram escravos a musicalidade, a forte musicalidade, principalmente de alguns instrumentos novos em relação ao costume europeu ou mesmo aqui do Novo Mundo, da América. Continuando. Bom, as narrativas históricas e literárias tendem a aumentar a força de uma esfera, ou seja, a força de uma matriz diante da outra. Ou seja, existe uma relação de poder já bastante consolidada e essa relação de poder ela é, digamos, legitimada por essas narrativas. Então, se a gente for ver, na verdade, as matrizes culturais, pelas relações de poder, elas são basicamente assim. A influência portuguesa, infelizmente, é grande, porque os portugueses fizeram um movimento de dominação cultural e mesmo de dominação material a partir da violência no nosso país, e os africanos e os indígenas em menor número. Ou seja, eles sofreram essa dominação. Então, essa desigualdade entre as influências culturais até hoje reverbera no nosso país. Só que a gente tem possibilidade de desfazer esse sistema, essa relação de poder já consolidada. Como? Compreendendo por que isso ocorre, tentando resgatar as nossas raízes africanas, tentando aí dar a devida atenção aos costumes, aos valores indígenas aqui já consolidados. E aí também, obviamente, né, compreendendo as características positivas da influência cultural europeia portuguesa. Então, se a gente lembrar que a naturalização, já conversamos um pouco isso, significa você considerar fatos científicos, um conhecimento social, colocando aí como se ele tivesse dado, né? Ou seja, naturalizado, como se ele sempre foi assim, não inquestionável. Se a gente lembrar que a gente tem que ir na sociologia no sentido contrário à naturalização, a gente vai ver que as nossas narrativas históricas e literárias elas foram construídas no sentido de legitimar um só lado, ou dar mais vazão a um só lado, no caso, o português. Tá? Então, vamos ver alguns exemplos e a gente já encerra o conteúdo desta aula. O Brasil realmente foi descoberto? Olha aí uma narrativa histórica. Será que o Brasil antes ele já não existia? Será que aqui já não existiam civilizações como os indígenas que há séculos e séculos anteriormente aí os portugueses já tinham um vasto conhecimento, uma vasta ocupação do território? Então essa é uma narrativa histórica que tenta o quê? Aumentar o lado português. Ou seja, foram os portugueses que descobriram, olha só, eles são aí os protagonistas da história do Brasil. Não é bem assim. Bom,
Olha o segundo exemplo, os índios, né? O índio romantizado nas novelas, livros. A gente pega aí, por exemplo, o romantismo na época do José de Alencar, e que o índio era visto como um ser dócil, bondoso, que sempre estava ajudando os outros. Essa narrativa, ele coloca uma ideia de submissão ao indígena, apesar de valorizá-lo como herói, ele só é valorizado como herói porque o português o viu assim, né? Então, ao longo aí da nossa literatura, vão ter visões críticas em relação a essa ideia do índio romantizado, mais uma vez, né? É uma narrativa literária que tende a deslegitimar um dos lados dessas matrizes. Bom, e por último, a visão do brasileiro no mundo. Será que a visão do brasileiro no mundo também tenta mostrar uma influência dessas matrizes históricas de modo de que nós sejamos de uma maneira muitas vezes, como se diz, muitas vezes festivos, alegres, que são os brasileiros são pessoas muitas vezes irrefletidas, só pensam na festa, na brincadeira. Será que também essa visão não procura resgatar que nesse caldo, nessa mistura toda, não deu certo? Então aí são questões aí para a gente refletir e discutir de uma maneira mais aprofundada na próxima aula. Bom, em relação à atividade que ficou aí para vocês desenvolverem durante essas semanas aí, é basicamente bem simples, tá? É uma autoavaliação. A autoavaliação você que vai dar a sua nota da maneira que você achar mais sensata. Eu não vou modificar a sua nota. Se você dá a nota X, vai ficar a sua nota X, tá? Então é uma forma aí que eu procurei de que você também pudesse refletir, fazer uma autorreflexão diante dos estudos, né, diante das suas condições. Só você mesmo tem como avaliar as suas reais condições de estudo. E eu procurei dar essa autoavaliação de maneira bem simples, tá? Uma atividade simples, por favor, não perca, senão você vai ficar com uma nota mais baixa por conta de uma bobeira, tá bom? Por último aí, uma campanha que a escola está desenvolvendo em relação ao cyberbullying, explicando aí um pouco como que funcionam as práticas agressivas de intimidação no ambiente virtual, alguns exemplos aqui você pode ver, quais são as consequências. Seria muito bom você não incentivar essa prática, procurar formas aí de conscientizar as pessoas que estão à sua volta. Muito obrigado aí por prestarem atenção. Vocês tenham uma ótima semana, permaneçam em casa. Quanto mais as pessoas ficarem em casa, mais aí nós sairemos dessa quarentena com saúde, bem, e poderemos voltar ao nosso cotidiano. Muito obrigado a todos. Um excelente feriado aí que foi adiantado. Até a próxima.